Hello, my friends! Aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, então. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e no dele. Ó, hoje estamos aqui com o grande Fausto Botelho. Eu sou fã desse cara. Análise técnica, só de análise técnica, ele tem mais que eu de vida. Cara, é muita coisa. Mas me diz aí, Fausto, como que você começou no mercado financeiro? Você estava acabando de falar para mim que foi para Londres, fazer uma regata. Outro dia você fez uma foto na praia, mas conta aí essa história. Então, primeiro, obrigado por me convidar. Uma honra estar aqui com o Edilson. Que isso, que isso. Eu sempre tive vontade de, quando você fala bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde. Hoje eu tive oportunidade. Olha, Edilson, eu trabalhava no mercado de capitais já fazia bastante tempo e aí fui convidado para participar do time brasileiro que foi correr o Campeonato Mundial de Vela de Oceano em Londres. É um campeonato que chama Admiral's Cup e é corrido no sul da Inglaterra. Aí eu fui, já que eu falava inglês, falei, deixa eu fazer alguma coisa. Acabei caindo com o tal negócio de commodities, sabe? Que é um negócio completamente novo, só tinha uma empresa aqui no Brasil fazendo isso. E eu consegui um estágio lá e fui lá no estágio. E lá comecei a estudar análise fundamental de metais. Metais. Complicado, né? E eu ia estar até hoje estudando oferta e procura de prata, cobre e ouro. Mas aí um dia eu estava lá na corretora e tinha um pôster lá, 8ª Conferência Anual de Análise Técnica. Em Cambridge, 3 dias. Eu falei, isso aqui fala de commodities, 1977. Ixi. Aí fui e tomei o primeiro contato com a análise técnica. E não é que outro dia eu trombei com o meu certificado de participação e a lista de presença lá que mostrava e tal, e o certificado de participação que é de setembro. Então agora, em setembro, eu vou estar com 23, eu acho. Vou estar completando 42 anos de análise. Nossa! Mas então, você foi para os Estados Unidos também, não foi? Você trabalhava na Bolsa de fora? Nos Estados Unidos eu fui, mas quando eu era moço, com 15 anos, fui fazer um intercâmbio e aí foi muito legal que eu aprendi inglês. Entendi. Depois fiquei 7 meses em Londres e voltei para o Brasil. Quando voltei para o Brasil, começou o mercado, tive um timing muito bom, porque começou então o mercado brasileiro de commodities, café, soja, algodão. Eu ganhei uma cadeira de corretor de café, frequentava o pregão. Você precisava ter notório saber e reputação ilibada. E eu fui lá e assim, o que difere do... E quando você começou a entrar nas criptomoedas? Antes de eu perguntar qual que é a diferença. Eu sou sócio da Enfoque. A Enfoque tem um software que mostra cotações, gráficos, notícias em tempo real. De tudo. Quer dizer, eu lido com cotações em tempo real de tudo, do mercado diversas classes de ativo. Entendi. Ações, commodities, taxa de câmbio, taxa de juro. E existia essa nova classe de ativos que eu não tinha conhecimento. Na verdade, eu sabia que tinha o tal do Bitcoin, que eu precisava dar uma espiada nesse negócio, mas porque não tem tempo, não sei o quê. Até que um dia levei um amigo do meu filho para o interior, de carona, porque ele ia lá do lado que eu estava lá, e ele é um cara que sabia tudo. Hoje em dia ele mora nos Estados Unidos, ele entrou nas criptos muito cedo. Bom, chegamos na marginal do Tietê aqui, e chegou a palavra Bitcoin. E aí ficamos 3 horas e meia conversando falando de Bitcoin e eu já tinha uma experiência com isso, fiz todas as perguntas e ele me deu todas as respostas. Depois nós voltamos mais 3 horas e meia e depois nós fizemos mais 2 viagens em janeiro de 2017. Então, são 7 horas cada viagem, 7 vezes 3, 21 horas de aula particular de criptomoedas. Aí fiquei alucinado com o negócio. E fui atrás, e a primeira coisa que eu fiz foi pegar as cotações e montar o gráfico e juntar o gráfico desde o início para ter o gráfico todo, que é o gráfico. E, logicamente, gráfico em escala log. Porque naquela época todo mundo estava na escala aritmética. Aí é fácil, né? Não, aí o Bitcoin ele tinha aqueles picos enormes. Tal, e quando você põe esse pico de 2017, o topo que teve, você põe na escala aritmética, fica um negócio... fica assim. Parece que é bolha mesmo. Aí você dá um clique no gráfico, joga por logaritmo, fica uma coisa suave, tranquila. Né? Então, você tem muita experiência em análise técnica. Qual que é a grande diferença do mercado tradicional para o mercado de criptomoedas?
Bom, esse negócio de operar 24/7, quer dizer... É loucura. Uma coisa, ó, eu tenho pensado, hoje falei muito do assunto, por que depois que acabou o pregão Viva Voz... Você chegou a fazer isso? Não, sim, fiz. Mas por que quando acabou e que foi eletrônico, a Bolsa de Valores de São Paulo não fez 24/7? Porque o brasileiro tem que dormir. O americano tem que dormir. Por isso que fecha o mercado lá. Por que não fecha o mercado de criptomoedas? Porque ninguém controla. Não, sim, mas porque é global. Então, mas o Bitcoin não é controlado, não tem como você falar, para de transacionar Bitcoin. O banco pensando bem, o banco não funciona no final de semana, para mandar uma TED de um lugar para o outro. Então, provavelmente deve ser uma coisa disso. Mas então, essa é a primeira diferença que você achou. Mas o resto do comportamento do mercado de criptomoedas com o mercado de ações, como que você acha? Tem muita gente que fala, análise técnica para Bitcoin, vá lá, para altcoin, esquece. Não tem análise técnica para altcoin, porque a maioria leva o fluxo do Bitcoin, né? Se o Bitcoin caiu, cai, se subiu, cai também. Não, e assim... eu acho que provavelmente você escutou isso de pessoas que não têm conhecimento mais profundo de análise técnica. Uhum. Análise técnica funciona para qualquer ativo negociado livremente no pregão. Entendi. E quando você entende, por exemplo, que um comportamento característico que a gente tem, que o mercado costuma ter. Por exemplo, quando você rompe um nível importante de resistência. Aqui tem ordem de venda, aqui em cima tem ordem de stop. Rompeu isso, o mercado vai embora. Faz o que o americano chama de rally. Uhum. Aí bota um monte de gente com um monte de dinheiro na bolsa, né? Porque o cara não tirou da bolsa e botou no bolso, ainda está na posição. Um monte de gente resolve liquidar na mesma hora, no mesmo tempo. Aí tem o dump. Cria-se uma pressão artificial de venda que faz o preço derivar no sentido contrário. Isso faz uma bandeirinha no gráfico. Agora, a bandeirinha está lá nos livros. Você tem que entender que a bandeira é um processo de realização de lucro. Isso. Que lucro? O mastro, que botou um monte de gente com grana no bolso, na bolsa. Esses caras vão estar ali realizando esse lucro e dura uma semana, 5 barras no gráfico diário. Então isso funciona para ações, funciona para criptomoedas, funciona para altcoins cotadas em Bitcoin e altcoins cotadas em dólar. Funciona exatamente da mesma maneira. Por quê? Quem comanda essas oscilações são caras de carne e osso. Ou robôs programados por gente também. Por gente. Isso é verdade. E assim, o pessoal fica sempre com medo de correção, mas correção no mercado é normal, né? Seja tradicional, seja criptomoedas. Sempre com uma alta bem grande vai ter uma correção, correto? Com certeza. A gente tem que lembrar de um conhecimento bastante antigo de análise técnica, que é a teoria de Dow, em que o Ralph Nelson Elliott, em 1932, ele mostrou que os movimentos do mercado, quer dizer, as oscilações do mercado, são compostos de movimentos impulsivos na direção da tendência principal, e a tendência principal de Bitcoin é para cima, assim como é do Dow Jones e todas as ações. Por quê? Por que a tendência principal é para cima? Porque o homem procria, consequentemente aumenta a população, aumenta o consumo e aumenta a produtividade também. A tecnologia vai fazendo a gente aumentar a produtividade. Então aumenta o consumo, aumenta a produtividade, as ações vão subindo das empresas, tá certo? Mas o Elliott definiu que quando você tem um movimento para cima, ele é composto de 3 movimentos, 5 movimentos. 3 movimentos de alta que fazem ondas 1, 2, 3, 4, 5. Ondas de Elliott. E depois disso você tem um movimento corretivo, que é composto de 2 movimentos para baixo, que é as ondas A, B e C. A e C para baixo. Então isso funciona sempre, quer dizer, toda vez que você tira um preço sai de um nível e sobe muito, é porque aqui embaixo ele estava subvalorizado. Perdão. Vem um volume muito grande. Acontece que ele começa a subir porque ele tem que ir pro, digamos assim, para o valor real dele. E só que acontece que, à medida que ele começa a subir, entra uma euforia no processo que faz ele passar de passagem pela estação do valor real. Entendi. E chega a níveis super valorizados, entendeu?
que passam a requerer uma nova correção para o valor real. Então o mercado funciona assim. Se os participantes do mercado tivessem todos estudado em colégio de freira, eles iam ser comportadinhos, assim, ia subir devagarinho. E aí o troco vem na mesma moeda, né? Ia ser uma tendência assim, bem de leve. Mas não é o que funciona, porque tem medo, tem paura, tem o FUD, tem o FOMO, que joga ali, dá uma salada. Mistura tudo. E os negócios, principalmente em cripto, que tem essas valorizações aí estratosféricas, né? O negócio acaba fazendo assim. E quanto mais é inclinado um movimento, maior a chance de ele sair de subvalorizado e chegar em supervalorizado. E aí, quando ele começa a cair, na ida é a euforia, na queda é uma prima irmã da euforia, muito mais poderosa, que é a chamada paura. Eu estava subindo. E os mercados têm as fases, né? Como se você tivesse uma balança e tivesse um peso de 1 quilo aqui. Se você puser um peso de 1 quilo aqui, ela não faz isso, ela faz isso. E você já viu os ciclos do Bitcoin também? É normal, o mercado também tem esses ciclos, que vai, rompe a alta máxima, aí tem a correção, depressão, vem de volta, e depois ele volta de novo depois de um tempo. Então, esse gráfico que você vai mostrar aqui, que eu vou mandar para você, eu sei. Esse gráfico aqui é a história toda do Bitcoin. Tá? Você olhando esse gráfico, você vê que ele saiu de zero, daí ele foi até 30 e poucos dólares e cai de novo para 2 dólares, depois ele sobe um pouco e se equilibra nos 5 dólares. Como ninguém estudou nenhum ciclo econômico em que o ativo sai de zero, eu acho que a gente tem que descartar esse primeiro movimento. Primeiro movimento. Então, se você parte dos 5 dólares, você vai ver facilmente que... olha, eu estou até mostrando para você aqui o gráfico do Bitcoin, que nós estamos mostrando aí, né? Você vê facilmente que ele fez esse primeiro movimento e equilibrou aqui nos 5 dólares e depois, a partir aqui dos 5 dólares, ele faz 1, 2, 3, 4, 5. Entendi. E fez o primeiro movimento que leva ele até 500 dólares. Essa aqui é a escala logarítmica. É escala logarítmica. Senão, se você não... Olha, não é por nada, mas escala aritmética é para amador. Não entendi. Não é. O pessoal de tecnologia não tinha familiaridade com gráficos e com mercado. É que se você vê, nesse gráfico que eu estou mostrando aqui, que o Fausto vai me passar, você vê que é mais linear a subida, né? Não é aquela desespero. Tem bolha. Você olha esse gráfico, não tem bolha nenhuma. Ele corrigiu 83%, mas subiu 20 e tantos mil%. Tem que corrigir bastante. Uma hora também tem que corrigir, né? Então você vê claramente isso. Agora, nesse processo, o que é muito importante é você ter noção dessas correções aqui. Essa foi uma correção que a gente sabe que depois que ele corrigiu isso aqui, ele saiu aqui de 1.000 dólares, eu falei certo, é 1.000 dólares que ele chegou aqui. Ele corrige até 200 dólares e depois ele sobe para 20 mil dólares, que é 10.000%. Caralho, muita coisa. Então você vê, depois disso, em 2017 para cá, nós tivemos um processo que é tipicamente um processo de correção. Porque, como eu disse, as correções são compostas de 3 ondas, A, B e C. A primeira onda é impulsiva porque ela é na direção de baixa. Essa onda aqui, e tem 5 ondas também, você conta 1, 2, 3, 4 e 5, tá vendo? A segunda onda foi tipicamente uma onda corretiva, que é um triângulo. Enfim, então você concluindo que o processo de dezembro de 2017 até começo de 2019 foi um processo corretivo, então você pode concluir que nós estamos iniciando uma nova onda corretiva, uma nova onda impulsiva. Aí você fala, até onde vai? Você é famoso falar 100 mil dólares. E aí? Eu falava. Aí você chegou a 100, chegou a 20. Tava errado. Tava errado. Então, só no time. Então, aí eu falei com você depois no privado, né, que eu ia utilizar um vídeo lá, né, pelo analista Fausto Botelho, ele fala que o Bitcoin vai a 100 mil dólares, você falou, ó, não fala que eu falei quando, pode ir, mas assim, não dá pra você falar, né, apontar, ó, vai tal data, né? Mas enfim, hoje em dia, eu acho que as projeções são muito mais acima, porque você vê,
O importante é você concluir que isso aqui foi uma onda corretiva. Entendi. Então nós estamos numa onda impulsiva que começou em 2019. Uhum. Aí até onde vai? Não sei, mas a gente perguntando para o Bitcoin, olhando o gráfico, se você perguntar para o Bitcoin, ele vai falar, não sei, cara, mas se você olha aí atrás, você vai ver o que eu andei fazendo, tá certo? Se você olhar aí para o lado esquerdo do gráfico. E a hora que a gente olha o que ele andou fazendo, você tem esse outro gráfico aqui em que tem as projeções. Quer dizer, se ele só fizer o último movimento aqui, que seria a onda 5 dessa onda 3, nós estamos falando em 60 mil dólares. Tá? Entendi. E eu acho que é o que vai acontecer rapidinho. Ele está indo para 60 mil dólares inicialmente. Agora, ele tem tudo para fazer uma onda igual à anterior. Aí nós já estamos falando em 300 mil dólares, 300 e poucos mil dólares. Caramba! É um valor considerável, deixa muita gente esperançoso, mas tem que ter calma, né? Não pode olhar tem gente apostando tudo e não é assim que é o mercado. Não é. Eu acho que você pode. Tem muita gente que está hodling Bitcoin, está segurando Bitcoin. Tudo bem, você não pode ter um capital que você depende da sua aposentadoria para fazer isso, porque logicamente tem risco, tudo tem risco, né? A gente está no meio, a gente conhece, a gente sabe a tecnologia, mas enfim, a gente também sabe que tem risco. Tudo tem risco. Agora, eu acho que se você puser um pedaço do que você tem, 10%, 5%, 20%... Que não vai fazer falta. Eu acho que é bastante razoável você acreditar no processo. Agora, quando você olha esse gráfico de curto prazo, a gente vê que essa acumulação que nós estamos vivendo hoje em dia é meio que esperada, porque você teve um primeiro movimento impulsivo, lembra que são 5 ondas? Eu acho que até agora nós tivemos a primeira onda aqui. Não foi nem a segunda? Não, nós tivemos uma onda de 1, 2, 3, 4, 5, mas você vê, se você compara esse pedacinho aqui com esse processo de alta aqui, você vê que foi só o começo. Foi só o começo. E o que é interessante disso é que eu acho que agora, quando a gente escapar dessa acumulação, olha, como o que antecedeu é essa parte toda aqui, eu acho que é muito provável que a gente vá romper o topo histórico. E depois que rompeu o topo, aí já não tem mais... O céu é o limite, né? Pandemônio, né? Porque aí é desespero, todo mundo querendo comprar. Provavelmente as instituições, as grandes instituições e os fundos de hedge já vão ter compliance, já vão ser permitidos a operar através da BACT. Entendi. Então, isso aí eu acho que é muita grana. Impulso, a gente, eu acho que a gente está falando aqui, mas eu acho que logo, logo as pessoas vão estar falando o seguinte, poxa, como é que eu não vi que esse negócio ia explodir? Mas já aconteceu outras vezes. Vamos fazer um jabá, faz o seu serviço do Enfoque. Então, a gente tem o nosso terminal, que você pode contratar. Você vai ter cotações, gráficos, notícias, as cotações das criptomoedas. Eu tenho muito orgulho de ser o primeiro, a primeira plataforma aqui no Brasil com as cotações de diversas criptomoedas. Mas o que eu acho que a gente tem de diferencial é que nós temos uma ferramenta de controle de risco dentro da nossa plataforma. Você, quando vai operar, você define um stop, um objetivo, e o software abre uma janela recomendando um tamanho de posição. Para que você o próprio software Enfoque faz isso. Para que você sempre perca o mesmo tanto. Hoje a minha palestra foi sobre isso aqui no BitSampa, e eu mostrei que o mais importante de tudo é você ter o psicológico equilibrado. E se você sabe de antemão o que você pode perder, você já fica mais tranquilo. Não tem susto. Verdade. Tem você. E stop é normal da vida, né? O pessoal acha que stop, não, eu fiz análise errada, não deu certo. Stop é normal, porque você qualquer posição que você toma tem 352 possibilidades de dar errado. Você tem que tentar estar do lado certo, mas você tem que se proteger e tem que ter um plano B. Sim, sim. Então, é muito importante você colocar o stop, mas não adianta só você colocar o stop. Não adianta você colocar um stop e perder 10% do seu capital. Se você perder 2 vezes 10% do seu capital, você vai perder 20% do seu capital, e aí você vai precisar ganhar 25% só para voltar a ter o que você tinha. Que aí já complica demais. Porque o Warren Buffett e o Jorge Soros ganham mais ou menos isso por ano. Por ano. Imagina. Só que o caboclo vai querer... recuperar numa paulada só. Vai querer recuperar semana que vem. E daí, ele fica mais exposto.
bota um valor mais alto e aí ele toma lambada, né? Mas sabe que eu ando falando uma coisa aí, outro dia puseram como citação, eu achei... E é o seguinte, citado as pessoas não quebram porque perdem dinheiro nos mercados. Elas quebram quando vão tentar recuperar o que elas perderam. Aí, então essa parte psicológica... Então, isso aí eu falo no caso das pirâmides. O cara perdeu dinheiro com pirâmide, eu falo, cara, esquece, já foi, esquece o passado, não tenta achar que você vai dar uma desperta e ganhar na outra, que você vai se afundar mais. Estuda, que isso aí é melhor. Melhor você estudar, ter consciência e saber, do que você tentar ficar remando. Isso aí eu tô falando uma coisa, pirâmide, que é perder e perder. No caso do trade, o cara também fica tentando recuperar, e aí cada vez ele fica mais nervoso, porque tem um valor maior, né? Tem até voltar, igual você falou, para perder 20 tem que voltar 25%, ganhar. Exatamente. Olha, Edilson, isso é muito importante, cara. Eu falo uma parte considerável do curso que eu dou presencial sobre isso. E, no caso desse cara, por exemplo, teria perdido 2 vezes 10%, 20%. Também se você perdeu 15%, você precisa de 17,5%. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, se você perder, incorpore esse prejuízo. Não vá atrás de tentar recuperar. Se você tinha 100 e agora você tem 80, assume que você agora tem 80 e começa a operar de novo com 80. Mas para isso, não adianta você liquidar e daí começar a operar no dia seguinte. É muito importante você dar um refresh na coisa, sabe? Rebutar o negócio. Então você saca o dinheiro do lugar que você está. Você está operando altcoins na Binance? Ok, saca os seus bitcoins, bota na sua carteira, fica lá, deixa criar raiz lá. Aí você vai olhar e falar, eu sou um bostinha, eu perdi não sei quanto, mas não faz mal. Assume isso aqui, vamos começar de novo. Tá? E aí você começa de novo e tenta fazer com que você não perca 10% na tacada. Né? Isso aí, o gerenciamento de risco é importante, né? Mas é a coisa mais importante que tem. É a coisa chata do trade. Por isso que ninguém vai atrás. Você vê, os livros falam muito sobre o que comprar, que é você escolher, e quando comprar, que aí tem a ver com análise técnica. Mas falam muito pouco sobre quanto comprar. E quanto comprar é o tamanho da sua posição, o tamanho da sua posição é o seu risco daquela posição, é o mais importante que tem, entendeu? Entendi. Mas é a parte chata. Então as pessoas veem, nós na Enfoque tentamos fazer com que isso seja automatizado, para que você entre na posição, definindo o stop, definindo o objetivo, o software já vai calcular o tamanho da sua posição, porque você já definiu os parâmetros de risco. Por exemplo, você vai perder só 1%. Você já definiu qual é o seu capital? Pronto, abre uma janela, você já vê o que você vai perder se for estopado, vê o que vai ganhar se for atingido o objetivo, aperta o botão, abre a boleta. E se Deus quiser, em breve vai abrir a boleta da Binance e você aperta o botão e coloca aquela posição. Legal nas criptos é que você pode fazer a posição na vírgula, né? Porque no mercado de ações você tem que dar uma ajustada. Como você só pode comprar 100 ações... entendi. Então você tem que dar uma ajustada para baixo, você nunca compra exatamente. A cripto não, 8 casos depois da vírgula, você vai dar uma mosca ali para você perder, se for estopado, só aquele pedacinho pequeno do seu capital. Que perdendo um pedacinho pequeno do seu capital, você está no jogo. Está no jogo. Você vai fugir daquela situação que você está olhando a tela, de repente aparece aquele negócio assim... Game over. Cara, mas brigadão por ter essa conversa aí. Enorme, grande Fausto Botelho. Vou deixar o link do canal do Fausto, tá? É Fausto Botelho. E também da Enfoque, do serviço dele, que super recomendo. E, você falou do curso presencial. Quando que tá tendo curso presencial? Nós estamos fazendo agora... Eu voltei a dar curso depois de uns quase 10 anos que eu fiquei sem dar. E já demos um São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Agora vamos repetir em São Paulo. Daqui a 3 a página do curso é Método Dealer. Método Dealer, eu vou colocar na descrição também. E depois vamos fazer um curso em Floripa, isso que está marcado, e provavelmente depois vamos para Brasília. Sabe o que já me pediram? Fala com o Fausto para fazer um curso online.
Já falaram. Tá nos planos, estamos fazendo aí, eu estou fazendo junto com o pessoal do Seu Dinheiro. Então é isso. Falou, valeu, obrigadão.